Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, e nós estamos aqui já no finalmente do livro, né? Estudamos o capítulo 35 e hoje vamos começar o 36. Mas Thelma vai dar uma recordada para a gente, o que a gente viu no capítulo 35, que era o reerguimento moral, para que a gente possa aqui começar o 36, né? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, graças a Deus. E vamos então falar um pouquinho, né, daquele capítulo que foi motivo do estudo da semana passada, que é justamente o reerguimento moral do Mário Silva, né? Ele ainda está nesse processo, mas ele continua naquele sentimento de culpa, naquele sentimento de remorso, ali paralisado nas suas dores, e agora ele é direcionado lá para a casa de Antonina, os próprios companheiros da equipe de Clarence, né? Aliás, Clarence intui ele ir até lá, buscar conversar com ela, e ela faz assim um atendimento, né, fraterno a ele, ouve as seus relatos, ele mexe lá nos conflitos que ele traz há algum tempo, e ela começa a aconselhar ele a sentir bom ânimo, a dar um tempo naquelas reclamações e procurar receber ajuda, né, através da vontade de melhorar. E aí ele pede, e ela inclusive fala com ele que tal ele fazer algo pelo casal que está lá sofrendo a perda do filho, né? E aí ele pede para que ela acompanhe até a casa dele, onde ele vai rever os companheiros, embora sejam ex-rivais, né, ali dele, traz no coração ainda aquela dor em relação a Zulmira, em relação ao pai do Júlio, né? Mas ele retorna, ele concorda em ir lá. E a Antonina vai dando um apoio ali total a ele, né? E certamente agora a gente vai ver como foi esse encontro, como foi essa conversa, porque o capítulo chama Corações Renovados. Então vai haver alguma modificação ali, né? Certamente. E é E a isso. gente sabe, né, Thelma, que a Zulmira está bem mal, né? Então a gente vai ver aí que com essa ajuda vai melhorar tanto o Mário Silva quanto ajuda o casal, mas principalmente Zulmira, que está com a saúde bem debilitada, né? Isso mesmo. Então vamos lá, capítulo 36, a Márcia vai ler. Bom, e aí já tinham passado 3 dias desde a desencarnação do Júlio. E, de novo, ao lado da Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos a sua profunda exaustão. Quer dizer, André Luiz está de novo com Clarencio e Hilário na casa da Zulmira, que ela estava bem, bem mal mesmo. O enfraquecimento progressivo impuseram-lhe perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de auscultá-la, anotou apreensivo: a nossa irmã reclama um socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo, quer dizer, ela estava a ponto ali quase de desencarnar, né? A enferma recebia-lhe assistência magnética quando Mário, Antonina e o Haroldo, que é filho da Antonina, deram entrada em sala próxima. Deixamos nosso instrutor com a doente e demandamos a sala em que se efetuaria o encontro familiar. O ferroviário, quer dizer, o Amaro, né, e a filha, a Evelina, faziam as honras da casa. Amaro acolhedor dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar velha e desagradável desavença. Porque a gente sabe, né? O Mário Silva foi ex-noivo da Zulmira e tinha ali uma questão séria que eles ficavam, né? Ele tinha esse ódio deles. E o Amaro nunca teve esse ódio por ele assim, mas ele estava vendo ali uma oportunidade desse entendimento, né? De acabar com esse ranço do passado, não é? E o Amaro nem sabe, né, que ele tem todo esse sentimento ali contra ele, né?
Eles já se encontraram no plano No espiritual. plano espiritual, mas no Isso. plano físico ele nem Não. sabe, né, dessas distonias ali dele, né, em relação a ele. Bom, Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, enquanto a Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. O enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho por amigos particulares e depois, evidentemente instruído pela companheira, iniciou a palestra, comentando a penosa impressão que lhe causara o falecimento do pequenino e pedia desculpas por não haver reaparecido, como reconhecia de seu dever. A ocorrência desnortearam, quer dizer, ele ficou completamente transtornado e a gente sabe por quê, né? Com a culpa que ele tinha. Caíra de cama, impressionado com um acontecimento que lhe não cabia esperar. Falava realmente comovido, porque, lembrando os derradeiros minutos da criança, seus olhos se encheram de lágrimas que não chegavam a cair. Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Silva deixava transparecer, tocava o coração do Amaro, que se descerrou mais amplamente. Quer dizer, ali estava tendo um encontro de corações mesmo, né, Thelma? De muita emoção. O Mário ali demonstrou que ficou realmente tocado com a desencarnação do menino, né? E o Mário Silva está fazendo um papel bem interessante aí, porque eles estão necessitados desse carinho, né, desse aconchego, dessa palavra amiga, né? Afinal, perder um filho. Aliás, a gente insiste em falar que perdeu, né? A gente perde coisas. Os nossos parentes, os nossos amores, nós não perdemos. Ele desencarnou, né? Mas é um hábito que a gente A gente tem. tem esse hábito mesmo. Você agora lembrou de algo, né? Que a gente não perde ninguém, né, Thelma? E a A gente tem gente essa perde coisa, né? coisa. E a gente tem sempre, porque acabou de perder um filho, que acabou, né? A gente usa muito esse verbo para nos Exatamente. referir à morte. E nós não perdemos ninguém, né? A gente sabe que ele desencarnou, inclusive a gente já teve notícia que ele se encontra lá no mundo espiritual, mas a gente às vezes esquece e fala, né? E Então, aquela fenda toda que ele tinha na garganta, aquela questão toda, aquelas marcas no perispírito dele em função dos suicídios, do envenenamento, uhum, aquilo tudo passou com essa encarnação curtinha que ele teve, o Júlio, não é? sim, sim, Então aquilo sim. tudo já foi refeito, Reconstituído, né? e a gente sabe que ele vai reencarnar com uma vida plena, não é? Então vamos nós. E aí o Amaro fala: percebi a dor que o envolveu no momento justo em que o nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, que ele estava ali como profissional na hora, né? E como enfermeiro, mas também pela afetividade pura do amigo que há tanto tempo se distanciara dos nossos olhos. Quer dizer, ele está se referindo ao passado. Né? A generosidade do ex-rival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. As vibrações de afabilidade e o carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam-lhe o íntimo. Mário passou a sentir balsamizante alívio, quer dizer, ele deu uma relaxada, né? Estava ali cheio de culpa, e aí a gente vê que a próprio Amaro O faz com que encontro, né? Só o encontro já mudou ali o sentimento dele, né? porque ele também, o texto passado não diz, né, Théo, mas ele podia, além de se sentir culpado, achar que os próprios pais estavam imputando alguma culpa a ele, Rejeitando ele, né? e ele viu que não, né? Também isso foi muito bom, né? Porque Então, eles não sabem dos sentimentos que ele teve, né? Quem não, sabe é o Clarencio, o André Luiz, mas as pessoas encarnadas não perceberam isso, né? Então pois é. esse encontro aí foi bom.
Bom, e enquanto Evelina, que é a filha do Amaro, né, se afastava para atender a madrasta doente, reportou-se a tortura moral que o assaltara, assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido com segurança a indicação do especialista? Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Quer dizer, ele estava tão desesperado que ele conta, ele verbaliza isso para o Amaro, que ele se sentia culpado pela morte do menino. Será que ele realmente deu o remédio de forma certa, como o pediatra mandou? Ou será que ele se enganou? Então, ele passa, ele fala para o Ele teve uma Amaro, né, atitude da de. culpa que ele sente, né? Mas, por outro lado, ele teve a atitude de humildade, né? Em reconhecer isso perante os próprios pais da criança, né? E corajoso, né, Thelma? Corajoso. Vamos ver agora como é que vai ser a reação, né, deles. Do Amaro, né? Então, na ligeira pausa que surgiu, natural, Amaro tornou a palavra acrescentando bondoso. Não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, eu compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi um último recurso que o médico tentou, mas já não tinha mais o que ser feito ali, né? E com dolorida resignação ainda acentuou: não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempos, sofri a perda do caçula do meu primeiro matrimônio, quando ele era casado com Odila, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões até a praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Mas, entretanto, apeguei-me à religião para não sossobrar, e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante da nossa experiência humana. Quer dizer, ele diz que ele se apegou, se ele não era religioso, ele passou a ser. Ou se já era, ele se apega mais ainda para não sossobrar, quer dizer, para não sucumbir, para não se afogar ali. Então, só acreditando, porque não deve ser fácil, né? Como a gente fala aí, esse perder, né? Havia passado pela desencarnação do Júlio, e depois do próprio, que eles botam o mesmo nome de Júlio, né? No segundo menininho, então foram 2 filhos que desencarnaram assim, novinhos. Não deve ter sido fácil para esse pai, né? É uma dor muito grande, mas você vê aí como é que a religiosidade ela pode atuar nesse momento aí como um recurso, como um socorro, né? Que vem beneficiar a gente, porque esse sentimento que ele tem aí, a gente não vê dizer que ele é espírita, nem que ele frequenta nenhum núcleo religioso, mas ele tem dentro de si uma religiosidade, o sentimento de Deus, o sentimento da oração, né? Tanto que ele fala: me apeguei à religião para não sossobrar, e hoje compreendo que somente compete aos desígnios, né? Acatar os desígnios de Deus. Então, isso é muito importante. Enquanto que o Mário Silva, eles não tem nenhuma Ele não demonstra, né? fé, Nenhuma. ele não demonstra, né? Ele não cultiva essa fé, porque isso está dentro de nós. Elas são sentimentos que estão dentro de nós precisando desabrochar, né? Então ele não tem essa experiência, embora a gente lembre que a mãezinha dele era uma pessoa fervorosa, Religiosa. religiosa, mas é assim mesmo, né? Às vezes nós temos os nossos filhos que não seguem nenhuma, né, não fazem nem prece. Então, ele vai sentir agora essa necessidade da dor, né, para despertar ele, despertar esse sentimento. É isso mesmo. Então, Antonina interfere dizendo, né, sem dúvida, e bem otimista ela estava, né, sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime ou na viciação que não conseguem interromper?
Também perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar minha saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Aí ele diz, o Amaro, né? Que prazer ouvi-la. Após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo na leitura de Santo Agostinho, observo que abençoada renovação se fez em mim. E fitando a Antonina, ele pergunta, né, para ela, a senhora também é católica? Né? Então aqui ele está ali, eles estão falando desse alívio que é passar pelas dificuldades tendo uma crença. Seja ela qualquer que seja, né? No caso aí, ela mas está. sabendo que tem uma força maior, né, Thelma? No caso aí, ele está se referindo ao catolicismo, que às vezes a gente pensa, mas tem que ser protestante, tem que ser espírita, tem que ser. Não, tem que ser aquela que a gente se afiniza, aquela que a gente desperta ou nos chama atenção por algum motivo. No caso aqui, ele está falando da leitura de Santo Agostinho, que foi um dos cardeais da igreja, né? Hoje ele é um espírito que participou da codificação espírita. Isso. Então, é um homem também, um padre que veio lá com as suas reminiscências do passado, que através da mãe dele, da Santa Mônica, desperta, né? Porque ele vivia envolvido com as ilusões do mundo, embora sendo padre. Então, Santo Agostinho é um espírito de escola que tem muito a nos falar, né? Em qualquer área religiosa que ele esteja, porque isso está, como a gente já falou, dentro dele. Então, imagina, ele se vê renovado através da leitura de Santo Agostinho. Né? Muito interessante saber disso. E quando ela fala aqui, né, Antonina, a morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. É verdade. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos? Às vezes num vício, num crime que você não consegue interromper. E aí também o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que também no capítulo Bem-aventurados aflitos, quando fala de perda de entes queridos, que fala de perda de pessoas, quer dizer, que são mais jovens do que nós, né, nos nossos filhos, eles falam disso lá. Você acha melhor ele continuar na vida aqui e se perder moralmente, como ela está falando, ou ele ainda desencarnar cedo, mas não ter esse tempo para ainda ter mais débitos daquilo que ele já veio, não é? Então, o Evangelho fala isso para nós e ela está tocando nesse assunto também, né? Porque não deve ser fácil um pai ver um filho drogado ou metido no crime, quando ela fala aqui que não consegue interromper, quer dizer, por mais luta que esses pais possam fazer, a gente nem sempre consegue fazer com que o filho volte a recuperar a sua vida. Na verdade, a dor moral é a pior dor, né? Muitos têm tudo, mas tem essas questões morais, né? Justamente nesses âmbitos aí que ela levanta. E é muito triste mesmo. Então, dói muito mais você ver um filho se perder do que você ver um filho morto, né? Não que a gente queira que ele desencarne, mas ou dói igual ou a dor, porque ele está ali sem recursos, né? Enquanto que a morte vem, às vezes, interromper aquele ciclo para que ele possa se renovar. Bom, Antonina sorriu delicada, né? Porque o Amaro pergunta a ela se ela era católica, né? E informa. Não, senhor Amaro, em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Mas, entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Aí ele fala, sim, Jesus é o nosso porto. E ele fala de uma forma liberal, né? Não entendo a religião por elemento separatista. A senhora na condição de espírita e eu na posição de católico. Possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. E aí ela fala, é com muita alegria sentir-lhe a nobreza da alma. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros e a sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas novas. Amaro não conseguiu responder.
Um táxi parou à porta e o médico da família entrou na casa para ver como é que estava a situação da Zulmira. E é bom isso, né, quando a gente tem religiões diferentes, mas a gente às vezes encontra, todas elas têm um ponto em comum, e aqui eles estão colocando tanto o catolicismo quanto o espiritismo, nós temos Jesus como nosso norte, né? Então é interessante essa questão de procurar os pontos convergentes e não os divergentes. Jesus é nosso guia em qualquer uma das religiões, né? Ele é o governador do planeta. Exatamente. Bom, depois das saudações usuais, né, o médico entrou, né, passou ao quarto da enferma. E porque o dono da casa se propusesse a segui-lo, recomendou-lhe permanecesse na sala com as visitas, de vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la a sós. Então, ele queria ficar o médico sozinho com a Zulmira. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o médico com o nosso olhar, vimos-lo carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que se nos mostraram à porta. A conversação passou a desdobrar-se em torno de Zulmira. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se alheia no mais amplo desinteresse pela vida. Enfraquecia de modo alarmante. Quer dizer, então, assim, nós vemos que André Luiz e Hilário ficaram junto das visitas e Clarence e Odila foram junto do médico para, de repente, intuí-lo no que fazer, né? E eles continuaram lá conversando, né? Como se quisesse dar notícias do seu currículo particular, desculpa, como se quisesse dar notícia do seu círculo particular ao atento enfermeiro, relacionou os desajustes psíquicos da companheira antes da vinda do filhinho que a morte lhes arrebatara ao convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante, como que se renovara, revelara-se mais alegre, mais viva, readquirir a saúde plena. Mas, com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. A moléstia asilara-se ali, de novo, entre as quatro paredes. Mário, a permutar significativos olhares com Antonina, de quando em quando se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiaram na própria imaginação, qual se fora um poço de orgulho e arrogância, e por muitas vezes se surpreendia em acalorados monólogos, rixando com ele em pensamento, quer dizer, brigando com o Amaro em pensamento. Agora, reparava que o antagonista era um homem comum, como ele, né? Tanto quanto ele, necessitado de paz e compreensão. Então, ali, o Amaro abriu o seu coração. Disse que, quando da morte do primeiro filho, a Zulmira ficou muito mal, porque ela sentia aquela culpa. Depois ela se renova, engravida, tem um menino, e aí ele fica doente, desencarna, aí ela cai de novo, né? E aí a gente vê o Mário aqui caindo em si, que achava que aquele homem era um homem arrogante, né, cheio de orgulho, viu que não, ele era um homem comum como ele também, com todas as suas dores e seus problemas, né? Isso mesmo. Bom, o entendimento prosseguia mais afetuoso quando o clínico voltou, né, quando o médico voltou à sala. De semblante torturado, dirigiu-se ao ferroviário notificando: Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis.
O Amaro empalideceu, ficou pálido de ver isso. E Antonina voltou-se em silêncio para o Mário, como a dizer-lhe, de coração para coração: não hesite, é a sua hora de ajudar, aproveite a oportunidade. Então, a gente vê aqui que o médico estava achando que, se de repente, ela estava tão mal que, se deixasse para esperar para o dia seguinte, pode ser que alguma coisa internamente ia acontecer que eles não teriam reversão, né, para a saúde dela. Então, ele fala que, olha, mas é interessante essa frase aqui, né, Thelma? A providência é quase impossível quando a previdência não funciona. Quer dizer, por mais que a gente faça, se também um enfermo ali não Não coopera, colaborar. né? É interessante essa colocação da Antonina, né? Porque Deus nos dá oportunidades assim em momentos, né, de você rever as questões, de você mudar a situação, né? Você vê esse passo que oferece aí, a providência divina oferece, vai trazer para ela ajuda, para ele muito mais, né? Ele vai ser mais ajudado talvez do que ela no sentido psicológico, né? E é interessante que Clarencio, meio que intuindo Antonina no capítulo passado, lembra que ela fala para ele: olha, pode ser que vai surgir uma É oportunidade de você verdade. ajudar e isso vai melhorar a tua situação, né? E E olha aí, aí a aí ela fala, em oportunidade. pensamento aqui, olhando para ele, ó, é a deixa, é a tua chance, né? É o momento agora, né? E Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico, explicando: doutor, se a minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E, erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz quase suplicante: Amaro, permita-me, quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons irmãos. E o Amaro, comovido, abraçou-o reconhecidamente. Obrigado, Silvio. E nada mais conseguiu dizer. Que Quer dizer, emoção, né? e ali a gente vê pela foto a Antonina, ela vai para o quarto, ela fica ali também ajudando a Zumira, né? E os dois ali junto do médico tentando, e ele quer participar desse processo. É uma forma dele ajudar, né? Uma oportunidade, né? Bom, de olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas para entreter ali o menino, né, pôs-se à disposição da Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiam velozes em busca do material necessário. Então foram ao hospital para buscar tudo, né, para poder fazer a transfusão de sangue. Transcorrida uma hora, a câmara da enferma, quer dizer, o quarto da enferma, se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheceu o Mário, né? Todavia, era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse ou desprazer. Apresentava a Antonina, quer dizer, apresentada, o Mário apresentou a Antonina, mas ela limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos, com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. Então, ali ela começa a ajudar, né, Thelma? A se envolver, né, na questão, e ele também. Tudo isso
inspirado ali pelo Clarencio, né? A equipe espiritual. A gente não sabe quando nós estamos num processo desse, quanta ajuda nós recebemos, né? Sem a gente saber. E é interessante, assim, como pessoas que. Eu sei que a Zulmira, o Amaro e o Mário já têm um passado aí, né? Mas mesmo assim, é como se fosse um novo presente, né? Com um passado mais diluído, e formando esse conjunto de amigos, né? Fazendo crescer essa amizade. Como a gente sempre fala, né? Uma rede mesmo que vai, né? Se vai aumentando, vai dilatando, né? As pessoas. Nós não podemos viver sozinhos, né? Você vê a dificuldade do Mário, porque ele não tem amigos, ele vive só para o trabalho. Isso tudo reverbera para ele uma dificuldade psicológica muito grande, né? De relacionamento, de afetividade, de amigos, de amizade, você precisa, né, de ter isso. Isso. Então, isso é muito importante também a gente perceber, né, que ninguém pode viver sozinho, nós precisamos das pessoas, precisamos uns dos outros. E a gente viu isso quando ele conta para a Antonina como é que foi a juventude dele, e depois dessa questão da Zulmira ter trocado ele pelo Amaro, o quanto ele se Ele se fechou cada vez fechou. mais. Isso. E a gente viu nesse capítulo, quando ele foi nos apresentado, a única coisa que ele fazia na vida era levantar, ir para o trabalho e voltar. Então, ele não A tinha. nível de saúde mental, isso não é bom, né? Exatamente. Nós precisamos uns dos outros, precisamos desses relacionamentos, precisamos de estar em contato com o outro, porque senão a gente fica muito solitário e a solidão traz uma porção de circunstâncias difíceis, né? Cada vez mais que a pessoa vai envelhecendo, vai tentando ficar mais sozinho, se fechando ali nessas próprias dores que ele traz, né? Isso mesmo. Bom, é o E eu outro. passei o outro, eu passei duas. Isso. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Ele foi o doador do sangue, né? Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Parecia haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquirira a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. E as suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora bem-amada, como que lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que por tanto tempo lhe haviam flagelado a vida íntima. Aí, ali deve ser registrando-lhe, né? Ficou faltando um R aí. Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário, desse modo, comodamente instalado em larga poltrona junto dos amigos. E o médico se despediu mais animado. Então, aqui, olha o prazer, né, de ter, primeiro, a culpa, e segundo, essa questão de ter, né, de ter podido estar ali, Sido útil, né? sido útil à mulher que ele odiava, que ele estava odiando, né, dessa forma como ele quer dizer, a parte dele, da vida orgânica dele, né, podendo favorecer aquela que ele tinha ódio, estava com muita raiva, né? Olha que coisa, Thelma, né? Ele está Essa deixando, transformação. ele está deixando de ser solitário para ser solidário, né? Porque é uma outra coisa que nós não podemos deixar de fazer o bem, seja ele que tamanho for, né? E ele está tendo uma oportunidade incrível aí de mudança, né? E quando ele fala que, ó, o André Luiz nos diz, ó, e as suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora bem amada, Pois é. como que favoreciam a ausência daqueles velhos pensamentos, quer dizer, aquela transfusão, né, de sangue fez com que esses pensamentos de mágoa que ele teve por tanto tempo,
e que lhe flagelavam a vida íntima. Quer dizer, aquele ato e aquele momento fez com que tudo isso pudesse se desanuviar, né? Olha que interessante. E lembrando que o sangue é vida, né? Ele está oferecendo vida, né, a quem ele odiava. E a gente sabe que o ódio é o amor que adoeceu, né? Então ele Exatamente. vai chegar a essas conclusões. Bom, Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Ela era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças, mas, entretanto, ela poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para as horas difíceis e aceitou a gentileza. Então, Antonina, contente, prometeu regressar trazendo Lisbela, que é a filhinha mais nova, né? Na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com as suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Então, aqui, olha que coração bondoso, né? Então, da Antonina. Isso mesmo. E trazer a Lisbela, que parece ser uma criança encantadora, né? Nesse momento de fragilidade da Zulmira, vai ser uma bênção, né? E aí, terminando, Evelina abraçou-a encantada. Então, a filha adorou a Antonina, né? Simpatizara-se com a Antonina como se fossem 2 irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, fitando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. E graças a Deus, aquele processo de culpa, muito pelo próprio Amaro, né, de dizer para ele, olha, o menino ia de qualquer jeito e não importaria o que você fizesse. Tirou essa culpa e também conseguiu redimir o passado, né, Thelma? Conseguiu fazer ele enxergar um pouquinho mais além, né? Se perdoando, talvez ele nem vai se reportar a isso, mas há aí um entendimento, né? Onde ele para com esse sofrimento, né? E a questão de poder também, né, tirar aquelas mágoas quando ele vê a dificuldade que Zulmira e o Amaro também passam, né, com a vida deles ali, quando ele fala, já perdi, né, duas crianças, 2 filhos, as dificuldades que a Zulmira já ficou mal uma vez, ela já está na segunda vez, então assim, ele vê que ele tinha a ideia de que eles tinham uma vida de maravilha, Maravilhosa, né? Então, quando ele vê que não foi bem isso, então ele fala assim: olha, eu estou aqui nesse sofrimento todo e vocês aí nessa vida maravilhosa, que era assim que ele pensava. E aí Ele ele vê viu que não era nada daquilo. que a vida Muito nossa, bom. ela é o que é, né? E que as nossas decisões nem sempre também são as melhores, né? Então ele vê que todo mundo passa pelos seus sofrimentos. E Então, todos nós temos essa tendência, né, de ver a vida do outro como a vida perfeita. A nossa é que é problemática. Então, esse cair em si do Mário faz com que ele comece a pensar em outras questões e na vida de forma diferente, né? E se abrindo para novas amizades, né? Tanto com a Antonina quanto com o próprio casal, né? Tomara que esse capítulo seja assim um lenitivo para muitas pessoas que puderem ouvir, né? Porque esse capítulo traz alguns aconselhamentos, alguns comportamentos, algumas situações que nos servem aí de exemplo, né? Fazer com que nós possamos aproveitar mais a nossa reencarnação. É porque é exatamente isso que você falou, né, Thelma? Porque às vezes a gente fica tanto tempo preso ao passado que a vida deixa de andar. Então, assim, né, foram acontecimentos. Ele, né, perdeu, quer dizer, não foi mais noivo de Zulmira, ela preferiu o outro, e a vida dele parou, a vida dele estacionou ali naquele momento.
e não andou mais. Não andou Além de mais. todo o ódio, de toda a mágoa dentro dele, que só fez mal a ele esse tempo todo. A questão do ressentimento, a questão do ódio, a questão do... paralisa, né? A gente não caminha, as coisas não acontecem. Aliás, Exatamente. nós não percebemos nada, nós centralizamos a nossa vida ali em nós mesmos. Então, Então, esses 3 últimos capítulos mostrando essa aproximação entre eles, que já foi tentada no plano espiritual e agora acontecendo no plano material, né? Então, foram capítulos assim que faz nos refletir bastante sobre nossas vidas e o rumo que a gente dá, se apegando ao passado, a mágoas, a ressentimentos, o que que faz na nossa vida, né? é isso mesmo. Então é isso, querido. Chegamos ao término de mais um capítulo, que a gente possa ficar em paz, que a gente possa se encontrar na semana que vem. E até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser, fiquem com Deus, reflitam bastante nas questões da nossa vida, o que vale a pena a gente levar a sério, o que vale a pena a gente deixar para que a própria vida se resolva e vamos em frente, né? Tentando recomeçar cada dia, como o Emmanuel nos fala, né? Cada dia é um recomeço. Então é É isso. isso aí. Até lá, Márcia. Fiquem com Deus, amigos, e até, se Ó, Deus quiser. beijos no corações. Beijos.